Vamos mergulhar num dos mercados mais fascinantes do Brasil, o de alimentação fora de casa. É um setor que movimenta bilhões, né? É parte da nossa vida social. Mas com tanta opção por aí, o que de fato decide para onde a gente vai? A resposta, olha, pode não ser a que parece. Para a gente começar a entender a escala disso, o mercado de alimentação fora de casa tem uma projeção de crescimento de quase 7% até 2025. É uma força econômica impressionante. Mas esse número gigante, na verdade, é construído por milhões de pequenas decisões, todos os dias. E aí que a história fica interessante. Então, a pergunta que fica é: o que realmente importa na hora de escolher? Pensa rápido aí. É o sabor da comida, o preço, a localização? Bom, uma das maiores pesquisas já feitas no Brasil sobre esse assunto traz uma resposta que vai bem contra o senso comum. Olha só, esquece a comida e o preço por um momento. O que é surpreendente é que os dois fatores que mais pesam na hora de escolher um lugar para comer são a higiene do local e a qualidade do atendimento. Isso é uma quebra de paradigma. Muda completamente o jogo para qualquer estabelecimento. Vamos tentar entender por quê? Para entender essa ordem de importância, a gente precisa dar um passo atrás. Por que, no fundo, a gente sai para comer? A resposta diz muito sobre a cultura brasileira e sobre o que a gente valoriza de verdade. No fim das contas, sair para comer é um ato social. É sobre celebrar, conversar, se conectar. A comida ela é o veículo, mas o destino mesmo é a experiência humana. Para você ter uma ideia, mais de 76% das pessoas dizem que o principal motivo para sair é comemorar alguma coisa ou simplesmente estar com os amigos. E essa motivação toda muda, e muda muito conforme o relógio anda. O almoço de segunda a sexta é quase uma missão. Agilidade, conveniência, tudo para voltar logo para o trabalho. Agora o jantar e o fim de semana, aí é um ritual. O foco é a experiência, o prazer. São praticamente dois mercados diferentes operando no mesmo lugar. Certo. Então, se sair para comer é um ato social, como é que a decisão final é tomada? Os dados mostram uma ordem de prioridades muito, mas muito clara. Essa aqui é a hierarquia da escolha. Lá no topo, com mais de 32%, está a limpeza. É o fator número 1, de longe. Depois, com 17%, vem o atendimento. Repara só que a comida e o preço só aparecem em quarto e quinto lugar. Isso quer dizer que antes mesmo de pensar no sabor, o consumidor está avaliando confiança e bem-estar. Mas por que a higiene é tão dominante assim? É porque ela funciona como um atalho mental para segurança e bem-estar. Sabe, para muita gente, um ambiente limpo é sinal de comida segura, de cuidado com a saúde. Mas para a maioria, é simplesmente uma questão de se sentir bem no lugar. É o pilar, a base da confiança. E se a higiene garante a primeira visita, é o atendimento que garante a volta. É a interação humana que transforma uma refeição qualquer num relacionamento com a marca. E os dados confirmam, para mais de 20% dos clientes, um bom atendimento é o principal motivo para voltar sempre. Logo depois vem o ambiente, que os especialistas chamam de Service Escape. A iluminação, a música, o design, tudo isso vai compondo uma atmosfera que gera benefícios emocionais. E muitas vezes, essa sensação de bem-estar pode ser até mais memorável, mais duradoura que o sabor do prato em si. Só que hoje em dia, toda essa hierarquia de escolha acontece num palco novo. Antes mesmo de pisar na calçada do restaurante, a decisão já começou a ser tomada, online. Guarda bem este número, 90%. Ele representa uma mudança fundamental em como a gente descobre e escolhe onde comer. É isso mesmo. 90% das pessoas pesquisam online antes de decidir. A reputação digital, as fotos, os comentários, essa é a nova fachada do restaurante. E uma fachada digital mal cuidada pode fechar a porta para um cliente antes mesmo dele pensar em sair de casa. E nesse universo digital todo, em quem as pessoas mais confiam? Olha, a tecnologia mudou, mas a natureza humana nem tanto. A recomendação de amigos, que agora acontece em grupos de mensagens, ainda é a fonte mais poderosa de influência, com 23%, bem acima de influenciadores digitais. A confiança ainda mora no círculo social mais próximo. Bom, e olhando para frente, o que o futuro reserva? Vamos dar uma olhada nas tendências que estão moldando a receita para o sucesso nesse setor. A primeira grande tendência é a ascensão da consciência ASG, ambiental, social e de governança. As pessoas querem gastar o dinheiro delas em lugares que estão alinhados com seus valores. E isso se reflete nos números. 74% consideram práticas sustentáveis importantes e 85% preferem marcas que cuidam bem das suas equipes. Outra força que está transformando tudo é a tecnologia. E 79% dos consumidores têm uma expectativa bem clara sobre como ela deve ser usada.
Quase 80% esperam que a tecnologia, como a inteligência artificial, torne a experiência mais fácil, mais fluida, principalmente na hora de agilizar pedidos e pagamentos. A tecnologia é super bem-vinda quando ela tira o atrito e devolve para o consumidor o bem mais precioso que existe, o tempo. E claro, não dá para ignorar o fator econômico. A inflação tem um impacto direto no bolso e o consumidor está se adaptando. O gasto em restaurantes e bares caiu um pouco, enquanto a compra em supermercados aumentou bastante. Isso não quer dizer que as pessoas pararam de sair, mas que elas estão gerenciando o orçamento de uma forma mais estratégica. E tudo isso nos leva à nossa questão final, uma reflexão, na verdade. Depois de analisar todos esses dados, fica a pergunta: o que um restaurante vende, no fim das contas? É só comida? Ou será que é algo muito mais profundo, como confiança, que a gente valida pela higiene, conexão, que se constrói pelo atendimento, e bem-estar, criado pelo ambiente? Essa talvez seja a chave para entender o presente e o futuro do setor. Foi um prazer fazer essa análise.